Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conexão ESG. Nosso podcast Conexão ESG é do Instituto Bertol, com patrocínio especial da Husselbed for Brasil e do Bertol Associados, advogados associados. E hoje nós temos uma presença muito importante aqui para nós, um professor universitário, um cara que pesquisa e tem a gestão corporativa, a governança corporativa no sangue. Além de ter no sangue, tem vários exemplos de outras empresas. E nós estamos recebendo Otávio René Lebarbechon Neto. Seja bem-vindo, Otávio, a mais um podcast Conexão ESG. Obrigado, Jean. É um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre um tema tão importante, tão relevante e que hoje é base de todas as organizações, inclusive não só das grandes organizações, mas está sendo conversado em qualquer tipo de empresa, porque governança, meio ambiente, né, e social, cuidado social, faz parte de todas as organizações. E eu sempre comento, né, tipo, o ambiental a gente está vendo o que está acontecendo no momento, exemplo das queimadas agora, né? Social, eu acho que as empresas em si é o que mais faz social no mundo, porque elas dão emprego. E aí o emprego movimenta a economia, é um hub, né? É isso aí. E a governança é como as empresas estão situadas, qual é a estratégia, quais são os processos, quais são os meios, né? Exatamente. Então, para nós iniciar esse podcast com uma abertura bem especial, nada mais especial que o nosso entrevistado, Otávio, falar um pouquinho da sua trajetória, sua formação acadêmica. Eu tive a oportunidade de conversar já com ele. Vamos explicar para os nossos ouvintes aí do podcast quem é o Otávio. Muito bem, novamente prazer estar aqui com vocês. Eu não gosto muito de falar de tudo que a gente já fez, mas dar um pouco da história da gente daqui para frente, né? Há muitos anos eu me dedico à profissão de professor, completei 30 anos hoje na cátedra, de maneira sou muito feliz, né? São mais de 10 mil alunos que passaram pela gente, tanto na parte da parte da acadêmica tradicional, como pós-graduação, etc. Então, tenho essa formação acadêmica que hoje é muito importante na minha vida. Fiz um mestrado fora do país, também focado muito na área pública internacional. Foi na Espanha, onde eu pude estudar um pouquinho mais os modelos europeus de gestão. Foi muito importante para mim, cheguei a trazê-los aqui para o Brasil. Trabalhei na área pública como secretário de Estado e outras funções governamentais importantes, e aí pude utilizar todos esses ensinamentos também e aplicá-los. E tenho algumas experiências em grandes empresas nacionais, como a Caixa Econômica Federal, como o Sistema Unimed, também como o grupo de shoppings Almeida Júnior, que é o maior grupo de shoppings de Santa Catarina. E lá, atuando sempre na área da estratégia e da área comercial, consegui implantar muitas coisas. Eu me lembro, viu, Jean, que antigamente, porque eu posso falar antigamente porque eu tenho 60 anos, né? Antigamente não existia o nome não era ESG. Isso existia, mas não era assim. Era chamada área de responsabilidade social. Não sei se você se lembra disso. Era uma área que tinha lá, responsabilidade social. Mas é uma coisa bem nova, porque há 10 anos atrás, quando eu fiz a minha tese, eu publiquei ela como ESA, Econômico, Social e Ambiental. Isso. E depois mudou para o ESG, né? Então, teve as transformações bem mais modernas, né? Bem mais atuais. Então era uma área. Eu implantei a área de responsabilidade social no Sistema Unimed. Sistema Unimed de Santa Catarina. E por que a gente fez isso, né? Mais especificamente na Grande Florianópolis? Porque a gente percebia que a saúde e o modelo de saúde interfere muito na vida das pessoas. Então, a gente tinha que criar uma modelagem que também, quando a gente interferisse com a criação de um hospital ou de um grande centro, qual é o impacto social que isso tinha? Qual é o impacto ambiental? Então, e aí eu criei essa área cresceu de uma maneira tão gigantesca que se transformou. Eu chamo mais na faculdade de ASG. Eu sou bem brasileiro nas minhas coisas, eu tiro o E, que é o environment, é meio, como diz aqui o manezinho raiz, é um pouco, às vezes, complicado as pessoas traduzirem. Aí eu uso o A, que é ambiental, né? Em vez de ser ESG, eu uso ASG, que é a mesma coisa, porque não muda os conceitos, há apenas o entendimento dele sobre a questão do conceito, digamos assim. Então vamos entrar nas práticas de governança. Nada mais justo que nós contar uma história de prática de governança. Vamos citar um exemplo, não sei se da Unimed ou do Grupo Almeida Júnior. Vamos iniciar, acho que as pessoas gostam de escutar, tipo assim, um case de sucesso. Muito bem. Tipo, o senhor falou que tem 60 anos. Cara, eu acho 60 anos um jovem hoje, né? Na área do empresário, hoje é um jovem. Tá na idade de produzir muito, né? E aí, além de produzir, já tem uma experiência de quantos anos? Eu me formei em 84. Então, tipo, já tem uma experiência 40. Aí de 40 anos. Aí, tipo, nada mais justo que nós aprender com a prática e com um exemplo sólido e concreto que mostrou. Então, conta para nós uma história aí de uma implementação de governança que valeu a pena, que os nossos ouvintes possam ter orgulho. Eu escutei o Otávio lá, isso aqui eu vou levar para a minha empresa, vou levar para a minha comunidade, vou levar para os meus amigos. Perfeito, legal. Na verdade, eu me formei em 85. Até esqueci que foi 85 e não 84. Fazem 39 anos. Existem vários modelos que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Talvez um que tenha sido gigantesco tenha sido da própria Caixa Econômica, sabe?
porque a gente teve condições de implantar numa empresa pública toda a modelagem de governança. Mas talvez o mais prático para o mercado tenha sido da Unimed, que é uma empresa privada, é uma cooperativa, é um pouco diferente. Lá a gente entendeu todo como funciona. É um sistema um pouco não tradicional, porque os conselheiros são médicos, né? Aí tem o conselho de administração, que a gente ajudou a ele a se formatar, o conselho fiscal, tem o comitê de ética, tem a Assembleia Geral, exatamente tudo como funciona no modelo de governança. Então, era muito bacana, a gente fez com que as Assembleias Gerais funcionassem de maneira formais, digamos assim, convencer e educar os médicos e todas as pessoas a entender como é que funciona a modelagem de conselhos, porque eram conselheiros, pessoas que não tinham formação, então eles tinham uma formação depois a respeito disso, formavam, se não me engano, eram 11 conselheiros de administração, eram 5 conselheiros fiscais. Normalmente é ímpar, são números ímpares para poder... desempate, né? Para não empatar e ter que fazer uma nova reunião. Então, a gente conseguiu implantar esse modelo, treiná-los. Uma parte importante na governança, na implantação dela, dentro dos princípios da integridade, da ética, do compliance, da accountability, é a gente também entender a formação das pessoas. Muitas pessoas não têm formação e não é obrigado a ter, né? Agora, por exemplo, na Fundação Escola de Governo, fazendo só um paralelo, onde eu dou aula, a gente está formando secretários de Estado, presidentes de estatais, conselheiros de estatais, entender um pouquinho o modelo de governança, porque eles acabaram de ser chamados eles foram conduzidos a essas áreas. Mas assim, falando, então, a Assembleia Geral, os conselhos de administração, conselhos fiscais, os comitês, hoje tem vários comitês importantes, como o Comitê de Auditoria Estatutária, mais para as estatais, mas o Comitê de Ética, eu sou também do Comitê de Ética, fui do Comitê de Ética da UDESC, muito importante a gente discutir as ações éticas na área de saúde, imagina... A saúde é maior ainda, né? Imagina a discussão que isso tem, né? A pessoa tem idade, só posso salvar um, posso salvar outro. Como é que está todas essas questões, às vezes num caso crítico, como acontece muitas vezes em hospitais e tal. Então, a gente trabalhou muito isso com todo aquele corpo de funcionários e de médicos para que esse sistema fosse implantado de maneira... Ele é implantado de maneira vertical e horizontal, isso que é importante. Ele não vem apenas de cima para baixo, e também ele vai de baixo para cima, ele é transversal, fazendo com que todos os diretores, aí entra no mundo executivo, que os executivos entendam que ele tem que prestar contas. A tal da accountability, ou da prestação de contas, não bonitinho em inglês aí, accountability, mas ela é muito importante, por quê? Porque na grande transformação do mundo, e aí eu não vou entrar nesse assunto tão profundamente, mas existe, nós vivemos bem a questão da Lava Jato, né? Ali a gente percebeu o quanto as empresas que não tinham controle entraram para o fim do mundo. E o quanto também questões de viés éticos, né, de rompimento de viés éticos, causaram quase um estrago total nas companhias, né? Então, a gente entende que entender de governança, falar de governança, especialmente governança, entendendo que a questão ambiental é importante, entendendo que a questão também social é muito importante, mas a governança, dentre os princípios, é o controle. Sem controle as empresas não chegam a lugar nenhum. Otávio, tipo assim, trabalhando nessa parte de cultura, eu sempre comento, a gente sempre fala das coisas boas, né? Sim. Eu gosto de mexer nas coisas ruins, né? Sim. Continua ainda sendo as pessoas o problema das culturas das organizações? É difícil as pessoas entenderem o funcionamento, entenderem o todo, porque cada empresário, cada amigo que coloca para sentar aqui nas entrevistas, eu pergunto, como é que é a cultura? Como é que são as pessoas dentro das organizações? Elas impactam nesses projetos ou não? Eu sou professor dessa matéria. então, além de eu adorar, porque ser professor eu adoro, a minha empresa atende muitas empresas e o primeiro eixo e o mais importante é a pergunta como é que é a formação de propósito aqui dentro. Que pessoas tem aqui dentro? E, Jean, nós estamos vivendo uma época muito importante. 4 gerações estão vivendo ao mesmo tempo. Nunca aconteceu isso na história. 4 gerações, desde a geração X, Y, Z, aos baby boomers, estão todos juntos. Todos na mesma geração. E aí é desde aquele que nasceu depois do rádio e ainda está ali com seus 70, 80 anos tocando a empresa, a um menino que hoje já está na companhia com 20, 22 anos, que nasceu na área digital, a geração Z, é totalmente conectado. Já está com o Spotify, né? Um exemplo do rádio com o Spotify. Não entende que você lia jornal, né? Não entende essas coisas todas que você... Eu dou aula, a maioria dos alunos não compram mais os livros, eles têm os livros nos tablets, têm o livro na parte digital. Sim. Bacana, eu gosto, né, de mexer, de riscar. É que a nossa geração era uma geração diferenciada. Então, a cultura, tu imagina, o choque cultural. E aí vem muito importante, uma ação muito importante, que é a liderança. Se você tiver um líder que entenda esse contexto complexo, é muito mais fácil a companhia chegar no lugar melhor.
Se ele for uma pessoa muito crítica ou demasiado, eu não entender que faz parte dessas diferenças culturais, ele não consegue conviver. E ainda nem vou entrar nisso tão profundamente, mas sou obrigado a citar, depois do Covid, nós somos a geração que viveu uma pandemia. Isso a gente nunca vai esquecer. E cada um viveu de um jeito, né, Jean? Imagina um menino, eu tive alunos que entraram na faculdade e entraram na pandemia. Então não tiveram aula 2 anos sem... A faculdade são 4 anos, né? 2 anos eles não tiveram aula presencial. Que cultura a universidade passou para eles? Era uma cultura online, quer dizer, por mais que a gente queira passar cultura pelo meio digital, nada melhor do que a gente estar frente a frente aqui, como nós estamos, conversando. Isso é fundamental. E isso mudou também, não só a cultura dentro da academia, nas empresas também, né? Tipo, as empresas se afastaram, os próprios gestores de projetos acabaram se afastando, né? Então, dando sequência nessa parte de gestão corporativa, de governança corporativa, teria algum exemplo de alguns processos que a governança corporativa modificou dentro das empresas? Eu cito um exemplo, tipo assim, todas as empresas pensam em faturamento. Todas. Não tem uma empresa que não pense em faturamento. Todas. Envolvendo faturamento, operação e governança. Tem como fazer um elo entre governança, operações e faturamento? Tem porque se tu trouxer para a mesa o princípio, que é a gestão e o controle. Integridade de dados, integridade de ideias, controle, accountability, que eu já citei aqui, responsabilidade com os números, auditorias, tudo isso era muito solto, Jean. Com a governança, isso passa a ser exatamente, como você falou, um processo. Hoje você vai num sistema, por exemplo, de contas a pagar de uma empresa, ou entra no financeiro de uma empresa. Hoje você pode robotizar isso, você pode fazer com que todos os pagamentos sejam digitalizados. Ok, mas tem LGPD. Hoje é um dos principais processos, porque algumas empresas ainda não se adaptaram, né? Então, assim, tem consultorias, tem várias empresas que colocam esses processos, né? Nós somos especialistas nisso, né? Isso. Fomentar esses processos hoje, novos processos dentro das organizações. E aí tu tem que respeitar a LGPD, porque os dados antigamente eram meio soltos. Hoje os dados, eles são dados que têm que ser trabalhados. Então, veja bem, você tem que fazer um processo, aí vamos supor que um robô seu capture informações, que emule o trabalho humano. Pode emular o trabalho humano, sim, mas ele não é humano. Que informação ele vai pegar? Mas é bom porque o processo, que era um processo manual, está digitalizado. Vai ser muito mais rápido, mais ágil, o ROI melhora, tudo mais. Com certeza. E aí, se ainda a gente quiser botar assim, um temperinho maior, aí entra a inteligência artificial, que ninguém ainda muito sabe fazer, não sabe o que fazer com ela, mas a única certeza é que vai ter que usá-la de alguma maneira. Vai para todas as profissões, para todos os trabalhos, alguns de maneira muito mais forte, né? Pegar um exemplo, você, por exemplo, um médico que lauda, que é um médico radiologista que lauda, né? Ele tem, vamos supor que ele já deu 5.000 laudos. Ele pega uma IA que deu 5 milhões de laudos. Sim, é diferenciado, né? Então, nós vamos ter que ver, inclusive, legalmente, vocês que entendem bem isso, o médico vai ter que sair? Não, o médico vai ter que... Só que ele vai fazer isso em segundo e com uma assertividade muito maior, né? Ele vai fazer um monte mais porque ele já tem um pré-relatório pronto, né? Então, isso é muito grande. Até uma tomada de decisão, tipo, conforme... Você dá um exemplo da medicina, não entendo muito da área, mas tipo, conforme o tratamento Y, X, Y, Z, o Y teve uma assertividade de 70% conforme 50 mil entrevistas. Então, a assertividade é muito maior. Até o médico nada mais é do que um engenheiro. Sim, ele mede os parâmetros e vai tentar acertar para que aquele produto mitigue ou chegue a zero. Ele é um técnico, né? Ele é formado e é super importante nessa formação. O que ele vai ter é a IA dizendo para ele, conversando, trocando informação. Trocando informação, porque ele vai pegar, por exemplo, um parecer, não dos hospitais aqui da Grande Florianópolis, ele vai pegar um parecer dos hospitais do mundo, numa plataforma que ele possa utilizar. E ali, de maneira online e rápida, ele, por exemplo, num diagnóstico que está com alguma visibilidade de problema, ele olha e encontra. Então, peguei um exemplo da medicina, que eu vejo, porque eu fiquei 10 anos na Unimed, eu trabalhava muito com os médicos, a gente via essa grande evolução da medicina. Não só das questões do aparelho, que isso é legal, mas essa questão da IA vai transformar a humanidade. Esses business intelligence também chegaram, né? Tipo, eles chegaram e não tem como tirar, porque a gente tá dependendo o tempo inteiro deles, né? Não tem. Dando sequência no nosso segunda parte aqui da nossa entrevista, né? Vamos trabalhar um pouquinho de governança, fusões e aquisições. Eu acho que a governança hoje, as grandes empresas, o mundo está muito globalizado e fusões e aquisições é 2 títulos, né? Que eu comento dentro do ESG, que é muito importante. É isso mesmo. Na sua visão, fusão e aquisição é bom para as empresas, as pequenas empresas? Tipo, eu comento porque Santa Catarina é o berço da indústria do Brasil. Tipo, o sul do Brasil em si. Exato.
Nós competimos com empresas europeias, com empresas africanas, que a própria África, a parte de alimentos, pode se tornar uma potência daqui a uns anos. Nós temos a Índia com 1 bilhão de pessoas e nós temos os chineses, os tigres asiáticos lá com altas máquinas, machines a todo volume, né, a toda a prospecção. Como é que a região de Santa Catarina, o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, está pensando, como é que as empresas estão estudando essa parte de aquisição, fusão? Vai ter uma transformação nos próximos anos ou nós vamos continuar sendo bairristas? Então, não dá para ser mais bairrista. O que a gente tem aqui é a cultura muito clara e a gente é muito privilegiado, viu, Jean, que a gente teve aqui no Sul a imigração de muitas culturas. Essa multicultura que nós temos no Sul é favorável, sabe? Ao contrário de algumas pessoas que acham que uma cultura única pode ser bom, eu sou totalmente contra isso. Essa cultura miscigenada fez Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul serem o que são. E algumas regiões também de São Paulo, etc. e tal, o Nordeste um pouco menos miscigenado. Quanto mais miscigenação e quanto mais cultura que veio com todas as suas informações, transformaram o nosso modelo. Então, a gente é muito formado em empresas familiares, né, Jean? A nossa região aqui é o pai e a mãe que vieram, que formaram a sua empresa, depois os filhos. Só que, assim, isso foi. O problema é futuro a partir de agora. Isso foi. Daqui para frente, esse senhor já está com 80. Os filhos estão com 50, mas a terceira geração, eu vou falar porque eu trabalho com isso, a maioria mesmo, mais de 70%, não quer continuar naquele mesmo negócio da família, quer ter o seu próprio negócio. Quer abrir a sua própria... Ou quer fazer a sua vida, ele não quer tocar os negócios do pai, do vô que tinha 80, do pai que tem 50 e ele tem 30. E aí entra, então, essa grande área de fusões e aquisições. Porque você tem uma empresa, vou pegar um exemplo, é um exemplo real, mas eu vou, obviamente, não vou aqui citar a organização. 40 anos de empresa, 2 sócios, marido e mulher, os filhos todos estão em outros locais, um fora do Brasil, outro fazendo uma outra atividade. Aliás, uma empresa criou uma outra empresa, de tanto que foi influenciado pela família, e não é concorrente, mas é uma empresa paralela. E aí? E essa empresa está ótima. O que faz o mercado? Oferece a mercado, e as grandes corporações ou as empresas que querem crescer, não de maneira orgânica, mas adquirindo empresas, falam, nossa, tem uma empresa de 40 anos, super boa, né? Vou lá e faço uma oferta. Os donos já estão com 70 anos ou para mais. Eles trabalham. Tem um que ele falou, Otávio, eu trabalho desde os 18. Eu estou com 71. Ele falou assim para mim, chega. Eu comentei nesse assunto porque acho que as fusões, tipo, a nossa região em si, nós temos várias grandes empresas do sul do Brasil que acabaram sendo fundidas ou foram vendidas, né, para essas grandes empresas. Então, há uma mudança nessa governança, né, nos últimos anos. E aí, na sua visão, como é que tu acha que essa governança corporativa de sucessões para os próximos 20 anos? Porque nós falamos das gerações, né? Sim. É complicado falar aqui, porque de repente até a geração mais nova não está escutando um podcast aqui. Me parece que já é uma coisa ultrapassada. Não, eu vou passar em sala dela. O pessoal vai ver. Vamos pensar assim, ó, com certeza o senhor na academia pensa o futuro. Sim. Tipo, com a sua vivência dos últimos anos de academia, como é que o senhor acha, que o senhor viu os teus alunos hoje, daqui 10 anos, na tomada de decisão de governança, uma sucessão, sabe? Eles vão lá, eu viajando agora aqui, né? Sim. Tinha aquele livro, Pai Rico... Pai rico, filho nobre e neto pobre. Isso. Se configura algumas organizações aqui, se não tiver uma boa governança corporativa? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que se não houver governança... Aliás, a terceira geração, ou a quarta geração, que não quer muito assumir, ela tem um pouco de diferença de valores. Estava falando de cultura antes, né, Jean? Uhum. Eu ouço muito assim, ó, eu ouço muito isso, sabe? O empresário de 50 anos que diz, pô, eu admiro muito meu pai, que trabalhava 20 horas por dia, 15 horas por dia. O filho, o neto, diz para o pai, né, o neto desse que o filho gostava, então o neto diz para o pai dele, pai, eu não acho que trabalhar esses 15, 20 horas por dia seja algo que seja bom para a saúde e favorável. Eu acho que a gente tem que ser mais equilibrado. Então, no fundo, há um questionamento dessa grande intensidade que se tinha, e aí entra a governança, por quê? Porque a governança, ela faz justamente a gestão organizada dos processos e bota ordem naquilo que era muito, eu não diria amador, porque eu sempre acho que todo mundo profissionaliza do seu jeito as suas coisas, mas a governança, ela profissionaliza no que a lei prerroga e no que prepara a empresa para o mercado. Hoje não existe uma empresa
catarinense. A empresa tem que ser global. Hoje a empresa é catarinense. Tu concorre com o teu bairro como concorre com a China. Porque assim, Santa Catarina tem 7,5 milhões de habitantes. Se a gente for querer, eu brinco com alguns amigos, se a gente for querer ficar rico só aqui, não vai dar, é pouca gente. Eu quero vender para São Paulo, eu quero vender para a China, né? Aliás, tem várias empresas catarinenses. O agronegócio catarinense é um fenômeno, né? Nós somos líderes na produção de suíno, líderes na produção de frangos, né? Líderes nacionais, e a maioria é exportado tudo para os Estados Unidos, para a China, para a Índia. E você falou uma coisa muito legal, que talvez nem dê tempo de falar hoje, há uma nova fronteira que são os países africanos aí, que estão uma população crescendo gigantescamente, vários vão ultrapassar o Brasil, vários logo, e aí nós vamos ter uma fronteira alimentar também nesses países africanos. Porque é um continente do lado nosso, está do outro lado, né? Atravessar. É um continente que está crescendo muito, vai ter que se alimentar, o agronegócio nosso vai mandar muita coisa para lá, e vai ser um parceiro comercial gigantesco, né? Tipo, nós mandar para a Índia ou mandar lá para o outro lado dos tigres asiáticos, ficam longe. Então é uma coisa que nós temos que pensar nos próximos futuros. Dando sequência, a partir de agora nós vamos trabalhar sustentabilidade nas empresas. Sustentabilidade, sempre comento, eu acho que é um mal de toda a organização, né? Como que o senhor vê o econômico, o social e o ambiental dentro das organizações? Uma das coisas que eu falo em sustentabilidade, e que é muito importante hoje, que a gente está discutindo muito isso, assim, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes e que as pessoas têm limites e seus limites são diferentes de outros. Nem todo mundo, eu brinco com meus colegas, nem todo mundo, eu, por exemplo, eu durmo 4, 5, 6 horas por dia no máximo, eu não consigo dormir mais do que isso. Tem gente que precisa dormir 8, dormir até mais. Cada um tem o seu estilo, o seu ritmo. A sustentabilidade sempre quando eu falo em sustentabilidade, eu uso uma palavra equilíbrio. Equilíbrio, capacidade de eu manter esse meu negócio durante anos. Então, eu não quero ganhar dinheiro em 1 ano, eu quero ganhar dinheiro em 10 anos. Eu não quero, se eu fizer isso agora, eu estraçalho o meio ambiente. Calma, vamos fazer com calma. Vai dar menos dinheiro? É isso mesmo. Eu não preciso destruir. Florianópolis é uma cidade que os mangues dominam aqui. Se eu destruir os manguezais, a minha empresa ali, certamente, na segunda enchente que tiver, ela vai desaparecer, porque a natureza ela não se vinga. Ela vai para o lugar que é dela. Então, a entender da natureza, entender do meio ambiente, nós estamos vivendo essa época das queimadas, um absurdo. Ontem eu vi que a nossa qualidade do ar aqui estava igual a São Paulo quase, sendo que São Paulo foi qualificada com a pior qualidade do ar do mundo nesses últimos 2 dias. Então, assim, há que se pensar, e uma coisa que é muito bacana quando se fala em sustentabilidade, Jean, é assim, quanto mais você fala de um assunto, mais você discute, mais você encontra ideias. Então, a sustentabilidade é o equilíbrio, a busca do equilíbrio, seja pessoal, né? Você vai trabalhar 20 horas por dia, sábado e domingo, você precisa descansar, você precisa... Aqui nós somos uma ilha. Vai caminhar, vai botar o pé na areia, mas está fazendo 10 graus, vai fazer 10 graus 11. Não tem problema. Está numa região de Lages, por exemplo, linda, maravilhosa, vai para o campo. Então, o equilíbrio serve tanto para o ser humano como para as organizações. Me parece que a única maneira de você ter a sustentabilidade como algo concreto é buscando o equilíbrio. E esse equilíbrio é os pilares, né? Os pilares da sustentabilidade, do ESG, é fundamental. Como conselheiro, essas grandes empresas, como um conselheiro vê o papel do relatório de sustentabilidade? Que eu acho que é muito importante. Eu comento. Hoje o relatório é uma coisa moderna, é uma coisa que as empresas enchem a boca para falar. Sim. E eu sei que os conselheiros têm muito cuidado para montar um relatório, porque, tipo assim, hoje tu vende para fora do Brasil, as pessoas pedem uma empresa sólida, ela vai ter que ter o relatório, eles pedem, como é que está o teu relatório de sustentabilidade? Porque não é só o ambiental, né? Tem o social, tem o econômico, é muito importante, tipo, uma fusão, uma aquisição. Como um conselheiro, um governante aí, analisa esse papel do relatório de sustentabilidade? Muito boa pergunta, Jean. O relatório, como todo papel, aceita todos os resultados apontados na organização. Mas o relatório, se ele não tiver uma consequência de aplicabilidade ou de julgabilidade, quer dizer, julgar o que está sendo feito e aplicar o que tem que ser feito, ele acaba sendo um documento bonito que está sendo colocado e entregue para todo mundo. Aí vem um papel importante. Os conselheiros têm que aprender e ser formados a ser conselheiros. Você não pode virar conselheiro, assim, você está na praia, recebeu uma ligação, agora você é conselheiro. Não, isso não funciona. Tudo bem, a maioria deles, hoje pela lei das SA, são eleitos. Né? São eleitos. E aí tem que cumprir todo um regulamento, são mais de 60 perguntas para responder. Mas algumas companhias estão fazendo os conselhos não tradicionais, porque hoje quando se fala em conselho, já também eu gostaria de deixar isso aqui consignado, não precisa ser mais SA para ter conselho. Não? Eu posso criar um conselho consultivo
em qualquer empresa. E a empresa pode faturar 150, 200 milhões por ano, não ter um conselho de administração, ter um conselho consultivo, e esse conselheiro tem que ser formado. E, nesse caso, a lei não exige que ele seja formado, mas a empresa tem que exigir que ele seja formado. Tem que ter qualificação, né? Porque senão, como é que você vai julgar, como é que vai montar o relatório? Vai julgar um relatório, né? E aí, esses relatórios, eles falam de sustentabilidade, e aí isso significa futuro, né? Quando a gente fala, por exemplo, em social, e a gente está discutindo muito isso. Será que é sustentável um modelo que o dirigente ganha 200, 300 vezes mais que os seus colaboradores? Será que é sustentável isso? Será que é assim mesmo que tem que ser? Será que eu tenho 80% da minha empresa que, se somar toda ela, dá o salário de 10, 20 executivos ou de 30 executivos? Será que é isso mesmo? Sustentabilidade é também entendimento de que será que o meu modelo é um modelo sustentável socialmente ou é sustentável para mim e para aquela companhia naquele momento? Todas essas questões estão indo à mesa e nós temos que botá-las todas à mesa. Eu acho que nós temos muita diferença salarial dentro das companhias, exageradas. Há como trazer para cima, trazer a régua, aumentar a régua para que a gente possa fazer, e sim, você não quer fazer inclusão social? Faça com que o seu colaborador seja mais incluído economicamente também na companhia. Dentro dessas práticas aqui, tu teria algum exemplo, além desse exemplo, de práticas que um conselheiro deu para um sistema de governança? Tipo, uma prática tipo, ambiental, social, tipo, o conselho decidiu tal, porque a gente aprende com os exemplos. Vamos pensar assim, eu estou numa reunião do conselho aqui, nós melhoramos isso numa empresa. Sim. Eu não posso citar todas as companhias aqui, mas eu posso citar a gente tem sigilo aí e a gente tem que tomar cuidado. Aliás, é muito bom que a gente tenha sigilo, porque é importante que as companhias sejam preservadas também. Mas numa companhia que eu sou conselheiro, e fui conselheiro, agora estou sendo reconduzido, a gente fez uma ação de um problema local numa região. Houve um problema numa região ambiental fortíssimo. As questões ambientais foram exacerbadas e nós não tínhamos controles suficientes para isso. Nós tivemos que fazer uma ação direta e o Conselho atuou, liberando para que toda a companhia se focasse naquele local, inclusive todas as áreas administrativas fossem focadas para aquele local para melhorar aquele problema. Nós paramos a companhia, o Conselho sugeriu que a companhia parasse de pensar em tudo que estava fazendo e focasse naquela solução. Foi bem grave, houve problemas a imagem da companhia, problemas graves. E a imagem é a alma, né? Hoje em dia tu tem que ter uma imagem sólida. Aí tu tens ações na bolsa, e aí como é que fica? Então a companhia fez assim, ela parou por sugestão do conselho, todos nós nos focamos onde era o problema, foi muito interessante isso. Nós paramos de pensar em exportar mais, em comprar mais, em contratar mais, e focamos em resolver aquele problema que era grave, e urgente, dando uma resposta para a sociedade local, que foi a mais afetada, e dando também uma resposta à sociedade brasileira e até global, porque nesse caso tinha uma ação global. Houve, inclusive, ambientalistas globais que vieram perceber o que tinha acontecido, porque o Brasil é um país que tem muito minério, muito ouro, muitas coisas, tem muito agronegócio. O agronegócio tem que saber cuidar, porque ele é poluente também. A quantidade de água que a gente usa é uma coisa absurda, porque o Brasil é realmente um país que tem bastante água. Então, mas resumindo, a gente fez esse trabalho, a companhia toda se virou, foi interessante, ninguém mais falava a não ser resolver, durou uns 40 dias, e aí nós voltamos para o trilho normal, mas demos respostas urgentes. Essa pergunta que eu vou fazer agora, ela vai linkar desde o início. Porque eu sei que tem várias pessoas que estão escutando nosso podcast e têm um interesse ou gostariam de ser conselheiros. Sim. Tipo, um gestor, ele começa lá na empresa, vai para o financeiro, vai para o diretor, ele chega no CEO, sim, mas ele quer participar, ele quer trocar relacionamento com outras empresas. Isso. É o básico. É o básico. Tu chegou num topo de carreira, tu vai querer participar de outras empresas, isso, poder fazer a diferença. É isso. Para se tornar um bom conselheiro. Tipo, assim, o que um bom conselheiro deveria ter? Quais as qualificações? Eu vou um pouquinho mais além. Acadêmicas, pessoais, motivacionais e principalmente cultura. Então, tipo assim, elenca para nós, pessoal, qual seria um jovem? Vamos pensar um jovem lá que está no terceiro grau, lá iniciando a faculdade de ADM, economia, contábeis, engenharia, e ele pensa, eu vou começar como gerente, vou para CEO, daqui 20 anos eu vou querer conselheiro. Mas se ele começar a se preparar agora, sim, ele pode chegar lá num conselho, um the best, um melhor. Então, sim, que sugestão você daria para esses jovens? E qual seria o conselheiro
perfeito, ideal. A gente não sabe que não existe, Sim, né? Não existe. Mas, existe. tipo, para um jovem que está estudando aqui, para o próprio empresário que tem uma Sim. empresa que quer formar um conselho, ele está pensando, eu vou precisar de uma pessoa com essa qualificação técnica, com essa qualificação motivacional e pessoal, que é importante. Sim. Qual seria o melhor? Tipo assim, um sonho da realidade. Perfeito. Bom, aí dentro dessa resposta tem dois contextos, né? O jovem que está lá, como é que eu me preparo? Eu tenho um grupo que eu montei, que eu chamo Grupo de Conselhos, onde tem várias pessoas ali que já são conselheiros e vários que não são. E ali a gente conversa bastante, publica algumas coisas. Então, dali eu vou tentar responder essa pergunta bastante complexa, mas importante realmente que ela seja consignada. Primeiro, a tua vida é uma formação. E você tem que fazer escolhas. Você bem mesmo falou aqui. Porque as escolhas são tomadas de decisão que a gente tem na vida. Construir uma carreira, ela tem que ter um balizamento. E eu dou aula sobre isso também. Ética e comportamento moral. Então, se você constrói uma carreira e ética, ser ética é que nem fazer academia. Todo dia tem que exercitar a ética. E você vai ser chamado para vários desvios nesse mundo complexo que a gente vive. Então, um conselho que eu dou, mantenha os seus princípios, os seus alicerces fundamentais constituídos. Todos os outros que podem desviar, podem até por algum motivo te levar a algum caminho que você acha interessante, ou que possa lhe dar uma condição financeira melhor. Mas estão pedindo minha sugestão, mantenha esses princípios muito fortes, exercidos diariamente. Eu sempre brinco em sala de aula, tem um anjinho de um lado e um capetinho do outro. É verdade. Olha para o anjinho, porque isso é a vida em sociedade. Não adianta fazer isso lúdico, porque não é lúdico, isso é real. Então, mantenha esses princípios que são teus alicerces concretos. Isso serve para o guri de 19 anos, para um profissional que já está com 40 anos. Segundo ponto, viva todas as experiências possíveis na companhia. Eu não gosto de financeiro, mas viva, aprenda, se joga lá dentro. Faça o que você puder fazer. Não gosto de marketing, aprenda. Não gosto do comercial, aprenda. Procure ser generalista, né? Transita, porque você vai ter que entender. Uma companhia não funciona de uma única maneira. É um sistema integrado, né? E aí você percebe como funciona. Eu comecei a minha vida trabalhando na área financeira. E hoje não trabalho mais na área financeira. Eu sou da estratégia, da área comercial, principalmente, e hoje muito ligado à governança. Então, primeiro, os princípios e valores. Segundo, viva as experiências todas possíveis. Não tem experiência ruim, são experiências todas. Então, você está formando a parte do caráter e está formando a parte técnico-profissional, certo? Que é o segundo modelo. E aí, o terceiro é a formação fora do teu trabalho. Quer dizer, eu não tenho que ficar preocupado, eu vou fazer um mestrado, não tenho dinheiro. Tem mestrado grátis. Aliás, a universidade que eu dou aula, os mestrados não são públicos, são grátis. Tem que se preparar, tem que estudar e procure ser o melhor para você mesmo. Parte de formação de princípios e valores, parte de aprendizado dentro do local, que seja ele qual for. Eu estou numa empresa, tenho 20 anos, o que eu vou fazer? Qualquer coisa, acabei de entrar. Qualquer experiência para mim é fundamental. Estou com 40 anos, já vivi várias experiências. Vivo uma nova. Ontem falava para um amigo meu, ele saiu de uma grande companhia e está sem trabalho. Ele assim, Tavinho, o que eu faço? Eu digo, recomeça. Mas assim, se tu botar um monte de parâmetro, talvez não dê para recomeçar. E faça a diferença, né? Tipo, tu pega um copo de água, não precisa colocar 100 ml, mas bota uma gotinha. Se todo mundo botar uma gotinha, muda o sistema, né? Exato. E finalmente, né? Que é o terceiro ponto que eu digo, não pare de estudar nunca. Se forme numa... A academia me dá uma oportunidade de eu ter que estar todo dia atualizado. Isso é muito importante. Aí se prepare, estude, e se puder ser professor, contribuir educando, que é uma maravilha, você contribuir para a sociedade. Eu falava isso contigo aqui em off, né? Sem educação, o país não vai para lugar nenhum. Então, é importante que a educação seja fundamental. Então, um conselho, princípios e valores fortes, preservados. Viva as experiências todas que o trabalho possa lhe dar. E se prepare extra atividade tradicional, faça outra. Eu estava numa aula de inglês, voltei ao inglês depois de algum tempo, aí o professor me reencontrou depois de 20 anos, assim, Tavinho, estás aqui de novo? Eu digo, para provar que tu fosse bom, mas eu esqueci. Então, assim, aos 60 anos, voltei à aula de inglês, por quê? Porque você tem que aprender, eu sei que eu falo mais ou menos, mas é mais ou menos, eu quero falar cada vez melhor. Uma linguagem de negócio, né? E você tem, então eu tenho que melhorar, né? Nosso ponto agora, a importância de educar os novos líderes. O senhor tem uma jornada grande aí. E aí, que exemplo
que cursos tu sugeriria para esses novos líderes? Hoje é importante nós termos novos líderes que vão liderar nossas empresas. Tipo, eu tenho mais 10, 20 anos de mercado, um dia eu pretendo me aposentar. Mas esses novos líderes vão nos cuidar, vão cuidar da nossa saúde, vão cuidar da nossa água, vão cuidar do nosso alimento. Que caminho, que trilha esses novos líderes do futuro precisam trilhar? Tu vai virar conselheiro e mentor, não vai aposentar não, tá? Vamos voltando para cá. Eu dou aula sobre isso, inclusive estamos formando 3 cursos agora para 3 companhias só sobre liderança. A liderança é algo que muita gente tem isso dentro e não consegue retirar porque tecnicamente não foi trabalhado. Eu sempre digo assim, liderar, o que é um líder? É alguém que a gente segue, é alguém que a gente admira, é alguém que nos influencia, é alguém que tira a gente da zona de conforto, é alguém que cobra, é alguém que abraça, é alguém que chora junto. O líder esse perfil do líder, ele traz com que muitos de nós não tenham a capacidade de tirar de dentro dele as coisas. E o líder consegue tirar o melhor de você de dentro. Por isso vem a formação. E por isso os princípios e valores são fundamentais. A educação é fundamental. E os princípios e valores. Não dá para ter um país, não dá para ter um mundo que ou o cara pensa de um jeito ou o cara pensa de outro. Isso não existe. O mundo não é polarizado. O mundo não é ou norte ou sul, ou certo ou errado. Não existe isso. O mundo é do equilíbrio, como a gente falou aqui várias vezes. E os líderes que nós precisamos é esse líder do meio. É esse líder que ele traga a maior quantidade de gente para, junto com ele, fazer as transformações. Algumas coisas são objetivas. O planeta está longe de ser um planeta ideal. Há fome no planeta que produz mais alimentos do que pessoas que nós temos, né? Há muita gente que não está incluída, muita gente que não tem um monte de coisas mínimas, básicas, como o nosso amigo Maslow, lá, né, da hierarquia das necessidades, fala. Então, o líder é alguém que atrai essas pessoas para sonhar juntos e realiza. E alguém que a gente confia. Eu brinco, às vezes, em sala de aula, o líder é aquele cara que arma o paraquedas para ti, tu pula do avião sem testar. Confia tanto nele que tu pula do avião com paraquedas e tu não testou. Tu puxa e tenho certeza, que ele preparou ali o ganchinho para eu pular. Então, o líder tem essa capacidade inspiradora, sabe? Agora, há líderes naturais. Eu conheço muitos empresários, líderes também, né? Que tem uma capacidade de influenciar muito grande. Nós perdemos agora um grande comunicador, que era o líder, que era o Silvio Santos. Uma pessoa que trazia a gente ao seu redor dentro do seu espírito. Então, o líder não é só aquele líder empresarial. Tem líderes comunitários que eu conheço aqui em Florianópolis, maravilhosos, que a comunidade toda está seguindo as suas orientações, porque ele tem uma missão, né? O líder também é um missionário. E aí, para finalizar, porque senão a gente vai ficar conceituando muito, nós temos que ter propósito. E o líder é aquele que faz a gente ter propósitos juntos, né? De vida e de empresa, né? Seguir, né? Ter uma linha. De vida. Eu, quando eu falo até vida, Jean, a empresa está junto. Porque a vida é assim, agora eu estou aqui contigo, né? Daqui a pouco eu vou sair ali, vou almoçar, daqui a pouco eu vou ficar com a minha família, não sei o quê. A vida da gente ela é toda integrada, né? Não é uma vida segmentada. A gente só isola ela por questões de agenda mesmo. Mas a vida é tudo isso, né? Nossa última perguntinha. Quais são as tendências e o futuro da nossa governança corporativa? O futuro é muito bom. As tendências são que cada vez mais a governança vai estar no meio das empresas, sejam elas grandes empresas que são obrigadas por lei a ter, porque a lei as exige, mas a governança hoje está pairando dentro de todas as companhias e das entidades associativas, por exemplo, da DVB, do LIDE, que a gente conversou aqui, da Fiesc, da FEComércio, todas essas organizações, que não são organizações tradicionais de empresariais, são organizações associativas, todas já estão implantando a governança, ou tem uma área, você até participa, né? Uma vertical. Uma vertical de governança. Então, o futuro é porque não se falava tanto, se vivia menos, se falava tanto. Hoje estamos falando e vivendo. O futuro é brilhante e eu aconselho, é um conselho mesmo. Quem quiser ter oportunidades de negócios futuras, se prepare bastante com governança. É uma área que tem bastante campo para trabalhar. E é uma área nova, né? Nova. Otávio, prazer te receber aqui. Já vou fazer um novo convite. Vamos discutir outros temas. Foi um papo bem legal nessa tarde aqui. Obrigado pela presença. Esperamos ter outras oportunidades. Nós, do Instituto Bertol, agradecemos a sua presença. Em nome dos nossos patrocinadores, que é a Russell Bedford Brasil e Bertol Advogados Associados, obrigado pela sua presença. Suas considerações finais. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a gentileza do convite de vocês, através de ti, Jean.
e da vez das entidades que patrocinam esse programa. Sempre é bom. É a primeira vez que eu vejo um programa focadão assim, achei muito bacana e interessante. Já falei para o Jean que eu vou divulgar, porque é um tema que eu uso em sala de aula, então eu vou usar um pouquinho do que eu gravei aqui, mas eu gosto de falar de muitas outras pessoas, que é importante juntá-las. Agradecer essa oportunidade e parabenizar vocês por terem escolhido esse tema, que é um tema que não é um tema nem do futuro e nem do presente e do passado, é um tema relevante. E é atual, né? Que vai para o resto da vida das nossas organizações e da nossa vida pessoal. Ok, foi um prazer estar com vocês. Até nosso próximo podcast Conexão ESG.